Olá você! Muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Pois é, minha gente, nossa família tá que cresce. E a Simone, lá do Rio de Janeiro, a mamãe do Anderson, o Anderson tem 13 anos, ela pediu pra gente falar alguma coisa sobre rebeldia na adolescência. Me pegou num ponto fraco. Eu sabia, por isso que eu fiz a pausa. Esse menino foi tão bonzinho. E tem adolescente? Não, não tem. Todo adolescente é mais rebelde mesmo. Eu ia até falar isso, eu parei a frase no meio por causa disso, gente. É bom que a gente tenha essa rebeldia na adolescência. Faz parte da vida. É o que prepara a gente para o mundo adulto. Né, Victor? É o que faz a gente romper limites. Mas o Victor vai explicar direitinho como que isso acontece quando na adolescência a gente está assim associado com essa síndrome do Asperger. Porque na realidade, Victor, vou te contar um segredinho. As mães nessa época chegam no psiquiatra ou no psicólogo e perguntam assim: pelo amor de Deus, onde termina o adolescente? Onde começa a síndrome? Ou onde começa a síndrome e onde termina o adolescente? A gente fica confusazinha. Olha, confusazinha, é isso. E aí, Victor, você se lembra dessa... Foi uma fase difícil. Como eu lembro, foi dificílima, como eu lembro. E quando... Como você disse, por um lado é bom essa rebeldia, porque a gente vai testando alguns limites e vendo que algumas coisas a gente pode superar, dar conta e provar para nossa mãe, né? Até hoje eu tenho algumas coisas assim, que a gente pode conseguir algumas coisas que ela não imagina que a gente possa. Só que também traz muito sofrimento. Eu acho que uma coisa que deve ser observada, especialmente no caso do Asperger, é que a gente recorta e copia. A gente pega coisas que as pessoas fazem e transforma em regra para a gente também. Então, se a gente talvez não pegue o comportamento de outras pessoas, de outros adolescentes rebeldes com os quais a gente conviva, e tente reproduzir. E às vezes a gente não está feliz com aquilo, a gente está sofrendo sendo daquela maneira. E aí, nessa época, o adolescente Asperger começa, às vezes, a ser grosseiro com os pais, grosseiro com a família. Disso que eu estou falando. Às vezes, quando eu era adolescente, eu via os colegas de sala sendo grosseiros uns com os outros, mas daquele jeito bem humorado, né, que adolescentes são. Minha mãe não gosta muito disso não, né? Não, você vai contar que eu falo assim, gente, eu não tolero adolescente. Eu não me tolerava quando eu era adolescente, cá pra nós. Pois é. E essa questão do Asperger, eu achava que o que eles tratavam os outros, eu podia tratar minha psicóloga desse jeito, meu pai desse jeito, minha mãe desse jeito. E minha mãe, ela sempre impunha os limites, ela sempre foi uma mãe muito rígida, na medida certa. Meu pai, por outro lado, não. Então, ela acabava tendo algum comportamento que podia ser, que não era meu, mas que eu pegava das outras pessoas e transformava num comportamento que podia ser de mal educado, sim. Pois é, via no colégio uma situação entre colegas e reproduzia em casa, e a gente que levava, então... Os pais, nesse momento, vão mostrando, olha, isso é social, isso é permitido, até aqui a gente pode ir, aqui não é legal, calma, devagar com a dor que o santo é de barro, eu não sou sua colega, nem seu coleguinha, eu sou sua mãe. E eles vão entendendo, mas essa rebeldia deles é necessária e é bacana. E eu vou limpar minha barra agora com os adolescentes, que eu fiquei com medo. Bom. Olha, vocês vão achar que eu não gosto de vocês, não é isso não. É porque, se me perguntarem até hoje, do alto dos meus 40 e tantos anos, qual foi a fase da minha vida mais difícil, foi a fase da adolescência. Não é fácil. Por isso, pais, tenham mais paciência com seus filhos adolescentes. O adolescente Asperger, ou mesmo que não é questionador, e isso é bom para ele descobrir e desbravar esse mundo. Por outro lado, a gente desbravar o mundo também não é uma coisa fácil. Quando você tem uma síndrome como Asperger, um transtorno do espectro autista, é mais difícil ainda. Por isso eu peço até benevolência dos pais. Eu sei que às vezes é difícil tratar do filho dessa maneira, mas é necessário ter essa benevolência. E quando a gente não dá conta, e a gente pode não dar conta, como nossos filhos têm o autismo,
a gente tem que pedir ajuda. Um psicólogo nessa época é muito bacana. Ele me dava a medida, o Victor era acompanhado pela Lídia Prata, que a gente vai trazer aqui no nosso programa, e eu acompanhada pelo Dr. Orestes Diniz, que a gente também pretende trazer aqui, né, meu filho? Sim. E ele me fazia ter essa medida. Porque, gente, embora seja adolescente, tem algumas características do Asperger adolescente que são diferentes, são bem pontuais. Exemplo, fim de semestre, fim de ano. Puxa vida. Nossa! Eles ficam para lá de irritados, a carga é muito grande. E a gente não dá conta de segurar isso pra gente. Então, às vezes, vem as crises. E a crise do autista, como eu já falei em outros programas, é uma coisa muito pesada mesmo. E não adianta querer botar limite, porque quanto mais o pai ou quem for tentar colocar limite, pior vai ser. A pessoa tem que voltar ao normal sozinha. E aí, antes as férias de julho começavam no dia 1º de julho. Agora se estende, né? O ano se estende até o dia 15. O Asperger não está aguentando mais. Então essa época é uma época complicada que os pais têm que analisar mais. O meu adolescente piorou o comportamento. Por quê? Você pode ter certeza que tem alguma coisa pesando mais, que tem alguma coisa que está fazendo ele sofrer mais. Outra coisa que eu gosto, que eu aprendi, que eu gosto muito de compartilhar, é o seguinte, gente, imagina que isso aqui é uma curva assim, tá? E aí, o típico, para ele conseguir sair, se estressar, perder o equilíbrio, ele tem que fazer esse movimento aqui todo, ó. Perdi o equilíbrio e estressei. A curva no Asperger é assim. Pouca coisa basta para desequilibrar o seu Asperger, é muito instável. o seu autismo, o seu autista. Então a gente tem, eu sei que não é fácil, viu, mamãe? Eu sei que não é fácil, papai, vovó, titia, professores, educadores, mas a gente tem que imaginar que o sofrimento maior é deles e a gente tem que entender para que a gente amenize essa situação para eles e eles consigam viver nessa corda bamba, eles consigam viver, né, lidar melhor com essa corda bamba. É isso mesmo, assim a gente consegue ter um desempenho melhor, às vezes até na escola, quando o desempenho cai, ou na relação com outras pessoas, se for observado o que vai gerar esse problema, essa crise do autista. Finalizando, seja o autista verbal ou não verbal, ele tem dificuldade de se expressar, porque a comunicação é para além da linguagem. Então, ele tem dificuldade de se expressar. Então, a família tem que ser muito mais observadora com a sua criança, com o seu bebê e com o seu adolescente também. Mas isso não significa que a gente não dê sinais. Por isso que tem que ser observador, porque agora eu tô bem esperta com esse daqui. Embora agora que ele está com 19 anos, às vezes ele mesmo fala, mamãe, você ainda não aprendeu? Me dá meu tempo, fica só no visual porque eu preciso. E não é 100% que ela aprendeu não, viu, gente? E não vou aprender até morrer, né, gente? Que a gente vai aprendendo dia a dia. Aliás, essa vida é maravilhosa porque um dia após o outro a gente vai aprendendo, né? Isso mesmo, e a cada dia é um desafio e uma vitória proporcional a esse desafio. Porque muita gente vê, né, uma relação tão gostosa entre a gente, né, filho? Isso é amor de fato. Nossa, como eu sou grata a esse cara, me fez... Eu também, eu te amo muito. Eu também, meu filho. Eu não posso falar muito não, que eu sou chorona, viu, gente? Mas esse cara me fez uma pessoa melhor. Mas é com paciência e sabendo que superação não existe, né, gente? Agora eu posso morrer descansada, que o Victor está pronto e acabado. Não, gente. A conquista é dia após dia. E nessa conquista, o que é importante? É ele saber que ele pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com ele. E nós sabemos disso. E vocês podem contar com a gente, eu tenho certeza que a gente também com vocês. Não, nós não estamos sozinhos. Grande beijo, até a próxima e a gente fica por aqui. Até. Compartilhe, dê seu like, fique com a gente.